Eu quero que o senhor fique muito à vontade, compartilhe conosco, né, como que foi seu encontro com Jesus, né, e compartilhe, né, suas experiências e trajetórias de fé. Muito bem, né? Eu tenho 46 anos, né? Não parece, né? Brincadeiras à parte, né? Sou bem casado, né? Com a Glória a Deus. Dayana, a pastora Dayana. Temos uma filha de 14 anos, que é a Ai, que Raquel, bênção. aonde nós tivemos o privilégio de poder batizá-la aqui em Porto Velho, para a glória Que do Senhor. Então, bênção. assim, por isso que eu digo que essa terra é uma terra muito É abençoada. verdade. Então, assim, nós somos acrianos, viemos para cá, né, vai fazer um ano, no dia 25 agora de julho, por um propósito de Deus, né? Então, quando você me falou do convite de vir participar do podcast Você Crê, isso tem tudo a ver com a nossa história, né? Porque nós decidimos, né, viver por fé e pela fé, né? Nossa. Então, assim, a minha trajetória de vida é pela fé. Por quê? Porque quando eu era criança, eu fui criado pela minha avó. Então, eu não fui criado nem pela minha mãe, né, e não, nem pelo meu pai. Então, a minha história já começa uma dependência totalmente, né, de fé, de Deus, É enfim. verdade. Né? Então, assim, passei por muitas situações de riscos, né, mas encontrei, né, no Evangelho, na palavra de Deus, a paternidade que eu não tive, né, e também poder conhecer esse Deus maravilhoso, que é um Deus que nos ama, É né, um Deus que verdade. cuida de nós, como você falou no início do programa, um Deus que supre todas as nossas necessidades. Então, na minha trajetória de conversão, então por volta ali de 12, 13 anos, eu fui para a igreja presbiteriana, aonde foi a minha primeira experiência numa igreja cristã, numa igreja evangélica, porque a minha avó era católica, e ali, né, com os adolescentes, participando, né, dos cultos, Sim. etc. E a gente foi começando a se envolver e, graças a Deus, nós estamos nesse caminho que nos trouxe a verdade e que nos trouxe a vida, que é Jesus. E assim, para você, pastor, que não teve uma base sólida, né? Como o senhor disse, né? A paternidade o Senhor encontrou em Jesus, né? Mas antes de encontrar Jesus, se eu sofria, tinha algum complexo, ficou algum trauma na sua infância? Isso, antes de eu encontrar Jesus, sim, porque quando eu ia para a escola, então, quando tinha reunião de pais, quando eu recebia aquele Ah, comunicado, então sim. meu coração disparava, poxa, o meu pai não vai, minha mãe não vai. Não é que eu tinha vergonha da minha avó ir, mas eu queria saber a minha origem, a minha história, a minha identidade, né? Então, isso tudo causava uma autoestima muito baixa, né, para mim. Eu me sentia uma pessoa assim, um jovem diferente, né? Porque o padrão é filho, pai e mãe, E mãe, né? Então, sim. então, então eu trazia algumas, como eu posso dizer, alguns traumas, né? Nisso, não que não chegou a entrar numa depressão, mas eu era muito tímido, muito recatado, né? Não gostava de Entendi. estar muito próximo de muitas pessoas e aí O senhor ficar na acredita minha. que foi por conta disso, da ausência dos seus pais? Sim, né? Como eu fui criado sozinho pela minha avó, então eu não brincava assim na rua, porque ela, Ah, ela era tá. um pouco rígida, né? Então ela dizia o seguinte, ó, você vai brincar aqui dentro de casa. Vai jogar peteca? Não vai jogar na rua, vai jogar dentro de casa. Eita. Vai soltar pepeta, né, papagaio, Aham, pipa, você vai soltar lá na chácara da sua tia, mas na rua não. Então ela sempre teve esse cuidado, né? entendi. Então eu louvo a Deus por isso, porque se eu não tivesse essa base sólida, né? Porque a minha avó foi o pai e foi a E mãe. foi amém. Então, assim, como acontece, sabe, missionária, com tantas histórias Muitos, de muitos. muitas pessoas que talvez estejam se identificando com essa história, mas ainda assim, né, eu não fiquei, né, numa situação de risco. É verdade. Então, E graças a nem Deus por foi por isso. um caminho, né, ruim, Exatamente, não. né? Se eu conseguiu manter ali, né, aquela fidelidade assim, talvez, quantos anos o senhor aceitou Jesus? Olha, de verdade, convertido e não Aham. convencido, né? Quando eu tinha 19 anos de idade. Eu já ia para a Ah, igreja na minha tá. fase de adolescência, mas sabe aquela história, né, que tá com um pé na igreja e outro no mundo?
Sim. Então eu tive... Como tem muitos, né? Eu Muitos. passei por essa fase e eu até entendo e respeito quem às vezes ainda está nessa fase, Sim. porque são alguns dilemas, algumas coisas, enfim. Mas quando eu me decidi, me converti de verdade, eu me lembro muito bem disso. Foi que quando eu tive uma reunião com os presbíteros da nossa igreja, porque nós participávamos, né, do Ministério de Louvor. Só que a gente participava do Ministério de Louvor, mas também estava tocando fora. Ai, que bomba essa, Nossa. né? E aí o Então, presbítero... esse dom de tocar, da música, já Sim, estava presente na já sua vida estava. desde pequeno. Já. Uhum, Ai, que legal. foi. Então, eu sempre gostei, né, Aham. dessa questão de música. Como eu ficava sozinho em casa, qual era o meu companheiro, né? A minha companhia era o rádio. Então eu sempre gostei de música. Entendi. E parece que isso foi tão assim evidente que eu, sem querer, acabei aprendendo a tocar violão, né? Sozinho? Sozinho, autodidata. Nossa, que bênção. É, então assim, e aí as coisas foram acontecendo, junto com um primo meu, que nós nos convertemos juntos na época. Hoje ele é pastor e eu também. Olha só como é que é as coisas, né? E nós tínhamos uma banda, né? Uma banda que tocava música secular, mas a gente estava indo para a igreja. E foi quando nós tivemos Ah, um tá. encontro ali com os presbíteros da igreja que falaram para a gente, ó, ele foi bem curto e grosso. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo.